Olá pessoal, hoje nós vamos ver um pouco de recursividade. Recursividade, pessoal, em ciência da computação, nós podemos definir como uma subrotina, então quer dizer, uma função ou um método, que pode invocar a si mesmo para resolver um determinado problema. Vamos ver um exemplo. Então aqui eu tenho um problema que é exibir n vezes uma mensagem na tela. Vou resolver esse problema sem recursividade. Então foi criada uma função onde a função recebe a mensagem que ela quer exibir na tela e quantas vezes ele quer repetir essa mensagem na tela. Foi feito um laço de repetição onde ele irá repetir desde o número 1 até o número ficar igual ao n. Ele vai repetir essa mensagem n vezes. Agora, vamos ver o mesmo problema com recursividade. Então, olha lá, a mesma função, porém com um nome diferente agora, né? Onde ela recebeu a mensagem que ela vai exibir na tela e quantas vezes ela vai exibir essa mensagem na tela. Para utilizar recursividade, pessoal, nós devemos definir um critério de parada, porque a recursividade consiste em executar a mesma função, fazer com que a função chame ela mesma para resolver um determinado problema. Então, nós precisamos de um critério de parada para que a função não chame ela mesma, para não entrar em um laço infinito. Então, aqui, nós criamos um if, onde, se o número de vezes que é para exibir na tela for maior do que 0, significa que eu ainda tenho que exibir a mensagem na tela. Então, eu exibo a mensagem na tela e faço novamente a chamada da função para que ela seja executada novamente e exiba a mensagem novamente. Ela vai parar de ficar fazendo essa chamada recursiva quando houver uma chamada em que o n seja menor ou igual a 0. Daí ele não vai entrar nesse if, não vai exibir mais a mensagem da tela e não vai chamar novamente a função. Reparem que tanto com a recursividade quanto sem recursividade foi possível resolver esse problema. Ao utilizarmos recursividade, pessoal, nós eliminamos o uso do laço de repetição. Então essa é uma das vantagens de se utilizar recursividade. Determinados problemas são mais fáceis de resolver utilizando o recurso de recursividade das linguagens de programação. Então agora vamos para outro exemplo. Um problema que é multiplicar dois números realizando a operação de soma. Então, eu quero multiplicar o A pelo B, só que ao invés de fazer, por exemplo, 3 vezes 3, 9, eu quero fazer 3 mais 3 mais 3, onde o resultado vai ser 9. Então aqui, pessoal, nós temos o nosso método, a nossa função recursiva, onde ela recebe os dois parâmetros, eu defino uma resposta 0 inicialmente e eu pergunto, se o b for maior do que 0, significa o quê? Que eu ainda tenho valores para somar. Então, eu faço a minha resposta, receber o valor de A acrescido com o resultado da chamada da função multiplica, onde eu estou passando o A como parâmetro e o valor B menos 1. No final disso daqui, ele vai me dar a resposta completa. Mas o que acontece quando nós executamos recursivamente uma função? Vamos tentar entender agora por meio desses desenhos, ou melhor, por meio dessa tabela. Então, olha lá, eu tenho meu programa inicial, onde eu criei uma variável resposta,
igual a 0, uma variável A, uma variável B. O meu programa principal, a minha variável resposta, vai receber o resultado do multiplica A, B. E eu vou mostrar esse resultado na tela. Aqui, pessoal, é a pilha de execução. Atualmente, o nosso programa principal fez a chamada do método multiplica, onde ele passou o valor 6 para variável A, parâmetro A, e o valor 3 para o parâmetro B. Ao executar essa chamada, o que acontece? A chamada está sendo executada com os valores 6 e 3. Se nós olharmos no código fonte aqui, resposta vai receber 0. B é maior do que 0? É. Olha lá, o B que ele recebeu, que está valendo 3, é maior do que 0. Então, ele vai entrar no if. Entrando no if, pessoal, ele vai fazer o quê? A resposta, receber o A, que é 6, mais o resultado da função, onde eu passei o valor A e o valor B menos 1 como parâmetro. Então, aqui, a nossa função, que está sendo executada multiplica, faz a chamada dela mesma, de maneira recursiva, passando o 6 como parâmetro A e o 2 como parâmetro B. Qual é o resultado? Ainda não temos, ela não foi finalizada ainda. Então, como ela fez a chamada da função multiplica novamente, passando o 6 e o 2, a função é executada. Resposta é igual a 0. O B é maior do que 0? É, B é maior do que 0. Então, a resposta vai receber o valor 6 mais o resultado da multiplicação, onde eu passei o valor 6 e o valor 1. Não tem o resultado ainda. Executando essa nova chamada da função, onde foi passado o valor 6 como parâmetro e o valor 1 como parâmetro, é atribuído o valor 0 para a resp. B é maior do que 0? Sim. Então, ele executa novamente, atribuindo para a variável resp o valor de A, 6, mais o resultado da função, onde ele passou como parâmetro o valor 6 para A e o valor 0 para B. Ao executar novamente, pessoal, com os valores 6 e 0, resposta recebeu 0. B é maior do que 0? Não, B é igual a 0. Então, ele não entra dentro do if e não faz essa chamada. Então, não é executado recursivamente novamente a função. E é feito o retorno do valor da função. Então, ele retorna o valor 0 para quem havia chamado a função multiplica, que foi essa execução aqui de baixo. Onde essa execução, que tinha parado nessa linha, vai guardar em resp o valor de A, que é o valor 6, mais o resultado da multiplicação, que é o valor 0. Então, ele vai guardar o valor 6 aqui dentro e vai retornar esse valor 6 para quem chamou o multiplica, que foi essa chamada. Então, a resposta, onde ele havia parado, recebe o valor de A, que é o número 6, mais o resultado do multiplica, que é o valor 6. Então, resposta passa a valer 12. E esse valor 12 é retornado para quem fez a chamada dessa função. No caso, aqui a resposta recebe o 6 mais o resultado da função, que é 12. Então, resposta passa a valer 18, valor que é retornado para quem fez a chamada da função.
que foi o programa principal. Então, o programa principal vai receber da nossa função multiplica o valor 18. Apenas para testar e ver se isso funciona, pessoal, foi implementado um programa com o método multiplica apresentado para vocês. E nós vamos fazer a chamada da função exibindo o valor na tela. Então, olha lá, eu estou exibindo na tela o resultado da minha função multiplica. Vou melhorar o texto aqui, vou colocar 6 vezes 3 é igual a o resultado da função, onde eu passei o valor 6 para A e o valor 3 para B. Reparem que o nosso programa funcionou perfeitamente. Espero que essa aula tenha tirado algumas dúvidas sobre função e nas próximas aulas eu verei se eu consigo fazer alguns outros exemplos sobre recursividade. Obrigado, pessoal. Quem gostou, comente, dê um like e compartilhe o nosso vídeo. Até a nossa próxima aula.